Bom dia, comunidade. Na Parashá de hoje, a Torá conta novamente o povo de Israel. Uma contagem, Deus fala para Moshe Rabbeinu, conta o povo para saber quantos que eles são. Por que a Torá está novamente contando o povo de Israel? Então, tem algumas explicações. Uma explicação é que nessa Parashá vai falar sobre o falecimento de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, Deus vai anunciar que ele vai falecer. Então, como ele vai falecer e vai trocar de líder, vai passar para Yoshua, para Josué, então Moshe Rabbeinu, ele como se ele estivesse fazendo uma prestação de contas. Quando ele tirou o povo do Egito, que ele começou a liderar o povo de Israel, Deus mandou contar o povo, e agora quando ele está devolvendo o povo para Deus, para que Deus bote na mão de outro líder, ele de novo está sendo contado, sendo feita a conferência para ele receber o contado, ele devolve o contado. Uma segunda explicação, no final da Parashá da semana passada, nós vimos que teve uma epidemia no povo de Israel. Morreu muita gente, teve a revolta do Korah, morreu também 250 pessoas, mas a família do Korah todinha com todas as pessoas. Então, agora, Deus está mandando contar o povo, como quem diz, esse povo é muito querido para mim. Houve uma epidemia, houve algum problema? Deixa eu ver quantos sobraram. Deixa eu ver o que restou, certo? Porque é um povo querido para Deus. E aí, curiosamente, a Torá fala para nós sobre as tribos de Israel. Né? Conta por tribo, quanto tem cada tribo e depois quanto que tem o total do povo de Israel. E a tribo, nós sabemos que ela é contada pelo pai, certo? A tribo vai pelo pai, como já explicamos semana passada. E aí, quando houve um comentário sobre essa contagem do povo de Israel, que vai pelos pais, então os povos vizinhos, povos que moravam ali por perto na região, quando escutaram isso, que esse povo é dividido em 12 tribos, e que a tribo vai pelo pai, eles estavam dando gargalhadas. Olha, imagina, eles estão pensando, como é que é a história? A tribo vai pelo pai? Esse povo é o povo que saiu do Egito, que estava escravo lá no Egito. Seus egípcios tinham domínio total sobre o corpo deles. Os egípcios não tinham domínio total sobre as esposas deles, sobre as mulheres deles. Eles não faziam com elas o que eles bem entendiam, se faziam com eles o que eles bem entendiam. Chicoteavam, batiam, machucavam, com elas com certeza. Vem a Torá e fala para nós, nessa contagem, uma coisa muito impressionante. Deus, ele coloca o nome dele em cada família. Em cada família, quando começa a contar, a tribo de Reuven tinha família tal, Deus, ele bota o nome dele. O menor nome de Deus é formado de duas letras, a letra Yud e a letra Rei, certo? Que é K, né? Yud Kei, certo? O nome de Deus. Deus, ele bota em todas as famílias, se a gente olhar na Parashá dessa semana, em todas as famílias, Deus bota o nome dele. A família de Hesron vai se chamar agora Ahesroni. Ahesroni vai começar com rei, vai terminar com Yud, que o Yud e o rei é o nome de Deus. A família de Yachin vai ser a família Hayachini. Hayachini vai começar com rei e terminar com Yud. E Deus, ele vai e assina o nome dele em cada tribo, né, mostrando, comprovando, atestando de que esse Yachin, ele realmente é o pai dos filhos dele, e esse Hesron é o pai dos filhos dele, e os egípcios não tiveram zero de domínio sobre as mulheres judias. Aliás, a Torá própria conta, como a Torá nunca esconde as verdades, a Torá conta que teve uma única mulher que ela foi violentada. E a Torá dá nome, endereço e telefone. A Torá dá todas as características. Essa mulher se chamava Shilomit, filha de Divri, da tribo de Dan. Certo? A Torá fala, aliás, essa mulher, ela tem uma história que vocês conhecem, né? Não tem a famosa cena que Moshe Rabbeinu, ele olha para aquele egípcio que estava chicoteando o escravo judeu até a morte. Moshe foi lá e matou aquele escravo, aquele egípcio. Aquele egípcio foi o egípcio que estuprou a Shilomit Bat Divri da tribo de Dan, certo? O que aconteceu? Ele se antecipou a hora, entrou na casa dela, esse egípcio, e ela achava que era o marido dela, porque não tinha luz artificial, né? E estava escuro, e quando ela percebeu, já era tarde demais, ele já estava
violentou ela. Nesse interim chega o marido e vê que tem um homem dentro de casa. Então ele falou, lá no campo de trabalho ele era o chefe dele, que chicoteava ele. Mas aqui dentro da casa ele deu uma surra nele e botou ele para fora de casa. No dia seguinte, esse homem egípcio, ele estava chicoteando o escravo judeu para dar a forra da surra que ele levou ontem à noite. Então Moshe Rabbeinu, está escrito que ele olhou para cá e olhou para cá, viu que ninguém estava olhando, foi lá e matou o egípcio. O que quer dizer olhou para cá, olhou para cá? Ele olhou o que aconteceu ontem à noite, olhou o que estava acontecendo agora, que ele estava dando uma surra, não porque o escravo não estava trabalhando, era uma forma, ia surrar ele até a morte. Então Moshe foi lá e matou o escravo, o egípcio, certo? Mas, enfim, esse foi o único caso de uma mulher em todos os 210 anos que o povo judeu passou no Egito, uma mulher que foi estuprada, né, por esse egípcio que Moshe Rabbeinu matou. E a Torá fala o nome dela, Shelomit, filha de Divri da tribo de Dan, certo? Mas a Deus, ele bota o nome dele, né, como o rei Davi fala nos Salmos, que Shivteika Edut le Israel, as tribos de Yud, Kei, Yud e letra Rei é um Edut, é uma testemunha para o povo de Israel. Ou seja, Kadosh Baruch Hu, ele colocou o nome dele atestando de que todos esses pais são realmente os pais desses filhos, certo? E cada tribo estava com a sua família, com as suas famílias, enfim, cada tribo estava organizadinho. Aliás, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 9, ele fala, até Medai, que Deus fala para o povo de Israel, vocês são o meu testemunho, né? Aqui Deus é o testemunho do povo de Israel, né? Botou o nome dele testemunhando que o povo é realmente o povo, que esses pais são os pais desses filhos, e todo o povo de Israel está puro, está realmente só entre si. E no profeta Isaías Deus fala, vocês são o meu testemunho. Vocês são o povo de Israel, o testemunho de Deus, e Deus é o testemunho do povo de Israel. O que está acontecendo aqui? O Deus, ele é o testemunho do povo de Israel, né, que ele testemunhou aqui que todas aquelas tribos, aquelas famílias eram realmente os filhos daqueles pais, etc, etc. O povo de Israel é o testemunho de Deus, porque a maior prova da existência de Deus no mundo é a própria existência do povo de Israel. O mundo, da maneira que ele se comporta, quando os grandes engolem os pequenos, quando os mais fortes ganham dos mais fracos, não dá para ver que existe Deus. Parece a lei da natureza. A lei da natureza, que o peixe maior come o peixe menor, o animal mais forte come a sua presa, certo? Que é um animal mais fraco, mais inferior. Mas no povo de Israel tem uma história, uma única história na história da humanidade, que ela passou no sentido contrário, onde o maior ganhou do maior, o menor ganhou do maior, o mais fraco ganhou do mais forte. É a existência do povo judeu. O povo judeu é um povo pequeno, sempre perseguido e massacrado e dizimado por todas as grandes potências, pois todas essas grandes potências desapareceram do mapa e nós estamos aqui. Am Israel Chai Vekayam. O povo de Israel está vivo e existente, firme e forte, dando muito o que falar nas mídias do mundo inteiro. Então Deus fala, vocês são a maior prova da minha existência. A existência de vocês é a prova da minha existência. Então vocês são os testemunhos para mim e eu sou testemunho para vocês. Certo? A maior prova da existência de Deus é a existência do povo de Israel. E a maior prova da existência do povo de Israel é a existência de Deus. Porque não existe nenhuma conta matemática, nenhuma conta de alguma estratégia de guerra, alguma coisa, alguma lógica que possa explicar como pode ser que o povo de Israel está vivo até os dias de hoje. Aliás, semana passada a gente viu o povo de Moab, os moabitas, midianitas, certo? Os amonitas, Amaleque. Onde estão todos esses povos hoje? Todos os povos citados na Torá, certo? Os filisteus, os fariseus, os amoreus, desapareceram todos. O único povo de todos os povos citados na Torá é o povo de Israel. Uau! E o povo de Israel, o que era o povo de Israel? Um povo de escravos que andou pelo deserto, não tinha um centímetro de terra. É o único povo que ficou. Nós somos a prova da existência de Deus.
Deus é a prova da existência do povo de Israel. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui para contar a nossa história. Com certeza absoluta. Então, se Deus é a nossa prova e nós somos a prova dele, vamos andar juntos. Quanto mais nós andarmos com Deus, quanto mais nós andarmos ligados na Torá, ligados das mitzvot, mais nós vamos prosperar e vamos ter essa garantia que Am Israel Chai Vekayam, que o povo judeu vai estar firme e forte para sempre, se Deus quiser. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.